um prazer poder estar com todos vós para mais uma edição das Palavras Cruzadas. E hoje vamos a um tema que poderá parecer de facto bastante complexo, mas no decorrer dos nossos estudos, hoje vamos abordar, vamos dizer, introduzir este grande tema com algumas questões que realmente nos fazem pensar, mas durante as próximas lições, os próximos estudos, nós iremos desvendar muita coisa que provavelmente não conhecíamos. Eu digo vamos desvendar e estou a referir-me exatamente à Palavra de Deus e ao livro que escolhemos em especial, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação. O próprio nome Apocalipse significa exatamente revelação. Mas as palavras de hoje para a nossa reflexão e para o nosso estudo poderão ser estas: enganos, erros, subtileza, imortalidade, evolução, trindade, falsidade, etc. Muitas destas palavras não são nada simpáticas, mas vão ajudar-nos exatamente a ponderarmos no tempo em que estamos a viver. Começamos exatamente pela palavra engano, e no plural, enganos do tempo do fim. O tempo do fim são os tempos finais da história deste mundo. E há 3 ou 4 trechos da Bíblia que eu gostaria de salientar inicialmente. O primeiro deles encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 9, em que diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este trecho dá-nos a ideia de uma guerra, e esta guerra é descrita exatamente no Antigo Testamento da Palavra de Deus, em que Satanás, Lúcifer naquele tempo, guerreava com os anjos de Deus e com o próprio Jesus, e que acabou por ser vencido e ser precipitado, portanto, daquele lugar onde estava o trono de Deus, e ele escolheu vir precisamente para este mundo. Por isso diz que foi precipitado, ou precipitou-se na terra, juntamente com todos os seus anjos. E aqui é que começa o problema para este planeta Terra e para os habitantes deste planeta Terra. É que Satanás é uma realidade, ele está vivo, ele está ativo e ele está no planeta Terra. Mas o segundo trecho é aquele que diz, em Apocalipse também, que o diabo desceu até vós e tem grande ira. O diabo está irado. E o terceiro versículo diz que os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esta é uma frase usada pelo apóstolo. E o quarto texto que eu gostaria de salientar diz a respeito de Satanás que ele é mentiroso e pai da mentira. E esta é uma citação do apóstolo João. Satanás é mentiroso, é pai da mentira. Por isso Satanás trabalhou para enganar os anjos no princípio, lá no Éden. Depois ele procurou espalhar o espírito de descontentamento entre os anjos, regimentar a terça parte dos anjos para o seu lado e fazer guerra
ao próprio Deus, porque ele dizia: eu serei semelhante ao Altíssimo, eu exaltarei o meu trono acima do trono de Deus e serei igual a Deus. Era esse realmente o objetivo de Satanás, objetivo esse que se tornou no maior fracasso para ele. E aquilo que realmente ele não conseguiu fazer lá no lugar onde Deus habita com os seus anjos, e que a Bíblia chama do terceiro céu, ele veio fazer exatamente nesta terra, tentando os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E ele vai usar o engano, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele disfarça-se da forma de serpente. E estes são os argumentos de Satanás. É o disfarce, é o engano, é a subtileza. E foi assim que ele conseguiu convencer os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a oporem-se a Deus ou a desobedecerem a Deus e portanto, a aceitar, digamos, a proposta do próprio inimigo. A Bíblia, pois, vai-nos revelando os grandes enganos de Satanás. E o primeiro grande engano que revela o poder e a estratégia de Satanás é exatamente este. O diabo não existe. O próprio diabo, Satanás, está a tentar convencer grande parte da humanidade de que ele não existe. O diabo é um mito e por isso ele é pintado muitas vezes de uma forma irrisória, como um ser de um aspecto muito mau, com chifres, com pés de cabra, com uma cauda comprida. E é esta forma com que hoje o mundo procura olhar para o diabo, ou então criar algum ceticismo em relação à existência do próprio Satanás. O diabo não existe, mas a Bíblia desmascara todos os enganos de Satanás. E quando nós começamos a ler a Bíblia, e quando nós começamos a compreender como é que entrou o mal neste mundo, qual foi a estratégia de Satanás, nós vamos verificar que realmente Satanás existe. Existe, tem poder, porque ele era um anjo, e ele está ativo, e ele procura exatamente vencer, derrotar e levar à perdição os filhos de Deus. O problema hoje em dia é que, para além das pessoas não acreditarem que o diabo existe, é que também não acreditam na Bíblia. Porque se acreditassem na Bíblia, realmente iriam verificar que a Bíblia descobre exatamente e revela exatamente quais são as intenções satânicas. E o diabo irá querer levar o seu plano até o fim. Mas o livro de Revelação, o livro de Apocalipse, já nos diz que o diabo será vencido, porque diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. E aqui aparece exatamente esta expressão: venceram pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus veio a este mundo, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e o próprio Jesus dizia que a vinda dele ao mundo era para desfazer as obras de Satanás. E por isso está anunciado o desfecho de todo este conflito com a derrota do próprio inimigo. Jesus, durante o seu ministério, um curto ministério de 3 anos e meio aqui neste mundo, ele advertiu acerca dos falsos profetas. No Evangelho de São Mateus, capítulos 24 e 25, Jesus está a falar da sua segunda vinda, ou dos sinais da sua segunda vinda, do desfecho da história deste mundo e do plano de Deus para salvar a humanidade. E
Jesus adverte e diz, olha, tomem atenção, cuidado, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais, que farão prodígios para enganar os escolhidos. Estes falsos apóstolos não são mais do que agentes do próprio diabo. Como diz o apóstolo São Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, Paulo aqui chama, neste trecho, que estes apóstolos falsos são capazes de se transformar até em anjos de luz. É o que ele diz. Ministros falsos que se transfiguram em ministros de justiça. Ou seja, são instigados por Satanás, são dominados por Satanás para procurar enganar. Então agora veja, para além de todos os anjos que Satanás tem consigo, Satanás ainda tem muitos homens consigo que se deixaram enganar pelo próprio diabo, e assim Satanás está exercendo, digamos, o seu ministério horrível, o seu ministério de perdição, porque ele sabe que está perdido, mas não quer ir sozinho, não aceita que realmente seja o único perdido. Quantos mais ele levar para o seu caminho e quantos mais levar ao engano e à perdição, melhor será. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz que Satanás um dia será lançado com os seus anjos no lago de fogo, ou seja, anuncia o desfecho deste grande conflito com o extermínio completo de Satanás. O mesmo encontramos em Apocalipse 20, 10, diz que o diabo que os enganava foi exterminado. Por isso, a mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança. Às vezes a visão que nós temos de Apocalipse, sem conhecermos o livro, é realmente uma visão catastrófica, digamos assim, de guerra, de juízo, da ira de Deus, mas não. A visão que Apocalipse nos traz, ou a mensagem que nos revela, é uma mensagem da intervenção de Deus na história do mundo para salvar a humanidade e acabar para sempre com o mal existente na humanidade. Há dois grandes enganos para os quais a Bíblia nos chama a atenção e com os quais Satanás tem procurado enredar muitos milhões de pessoas em todo o mundo. O primeiro grande engano é o engano acerca da imortalidade da alma. Quando Satanás tentou Adão e Eva para que comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Eva respondeu muito bem a Satanás, a Lúcifer, e dizendo-lhe, não comerei, porque o Senhor disse, se eu comer deste fruto, certamente morrerei. E Satanás vem exatamente dizer o contrário. E aqui está a primeira mentira, o primeiro engano de Satanás. Certamente não morrerás. E a partir daí, esta mensagem tem sido amplamente difundida por Satanás, de que realmente o homem não morre. O homem tem sim uma alma. E quando morrer, enfim, a sua alma se desprende do seu corpo e então irá para o céu, ou irá para o inferno, ou para outro lugar qualquer. Esta é a ideia satânica. Desde o princípio, Satanás disse, certamente não morrerás. Mas isso contraria exatamente aquilo que a Bíblia diz, e nós já vamos daqui a pouco avançar para isso. O segundo grande engano é o que diz respeito à santidade do domingo. E reparem, no livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo, diz que Deus fez o mundo em 6 dias, mas diz que ao 7º dia descansou.
O sábado, ou o sétimo dia, está intrinsecamente ligado exatamente à obra criadora de Deus. E por isso Deus estabelece o sábado como um memorial da criação. E Satanás, que odeia esta ideia de Deus criador e que quer incutir no espírito e na mente, no coração do homem, a ideia de que este Deus criador nem sequer existe, então ele quer destruir o sábado. E por isso ele arranjou maneira de que o homem procurasse, enfim, pela sua própria autoridade, mudar o dia de descanso do sábado para o domingo. Mas a verdade é que a palavra domingo, estimado amigo, não aparece uma única vez em toda a Bíblia. Não aparece uma única vez em toda a Bíblia. Aparece sim a palavra primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana nunca está relacionado com o dia de descanso. Agora, por outro lado, o sétimo dia diz é o sábado do Senhor teu Deus. E aqui não existem dúvidas nenhumas, porque está escrito e diz lá, o sétimo dia é realmente o sábado do Senhor teu Deus. Nós sabemos de onde surgiu esta ideia, este propósito de se guardar o domingo em lugar do sábado, da santidade do domingo. Surgiu de Roma, quando Constantino assinou o famoso édito no ano 321, de que realmente todos os cristãos, porque ele também se intitulava naquela altura cristão, deveriam adorar, portanto, e consagrar, portanto, o domingo, que até ali era o dia do sol invicto, do Deus Sol, a quem Constantino, imperador romano, adorava, e a partir dali, portanto, ele estipulou que todos os cristãos fossem obrigados, de facto, a guardar o domingo em lugar do sábado. Depois sabemos que no concílio de Laodiceia, no ano 326, mais uma vez foi imposta e ratificada a mesma ideia de Constantino, obrigando realmente os cristãos a procurarem guardar o domingo em lugar do sábado. E é por isso que hoje a maioria dos cristãos existentes em todo o mundo guarda exatamente o domingo. Herdaram isso de Roma, herdaram isso exatamente da Igreja estabelecida pelo Império Romano, da Igreja Papal, digamos assim, e que até hoje os cristãos e cristãos evangélicos adoram, portanto, ou guardam, portanto, o dia de domingo. E depois arranjam desculpas dizendo, mas o domingo é o dia em que Jesus ressuscitou. Sim, foi, mas o que é que tem isso? Será que Jesus disse alguma vez para adorarmos o Senhor ou consagrarmos ao Senhor como o dia santo de guarda, o dia que Ele ressuscitou? De maneira nenhuma. Deus não diz isso. Jesus nunca referiu isso. Jesus, inclusivamente, foi fiel ao sábado, guardou sempre o sábado. E temos imensas provas disso. E Ele o guardou para nos dar o exemplo. E por isso não há desculpa, absolutamente desculpa nenhuma, para que o mundo cristão e o mundo evangélico, de uma maneira particular e especial, guarde exatamente o domingo. Em relação à imortalidade da alma, e voltando um pouco mais atrás, eu gostaria de chamar a atenção para dois textos bíblicos, um que encontramos em Salmos, em que diz: toda alma que pecar, essa morrerá. E o outro que encontramos em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Eu referi há pouco o Salmo 115, versículo 17, e agora estou a referir
Eu vou referir Eclesiastes 9:5, que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Diz que a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Diz que eles não têm parte nenhuma do que se faz aqui na terra. E mais adiante, o mesmo sábio Salomão, inspirado por Deus, ele diz: quem é que disse que o espírito de vida do homem sobe para cima e o espírito dos animais desce para baixo, para o Hades? Quem é que disse? Diz: todos têm o mesmo espírito, ou seja, todos temos a mesma vida. E por isso, o homem quando morre, morre. Não há cá esta ideia na Bíblia de que o homem tem uma alma que se desprende do seu corpo e que depois fica a vaguear, vai para o céu ou para o inferno, não sei mais para onde. Isso não é bíblico. Lembre-se, isso não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia não ensina isso em parte nenhuma. De maneira que, enquanto uma pessoa possa acreditar na morte, que a alma continua a viver numa forma ou noutra, essa pessoa está totalmente aberta à maioria dos enganos do oculto ou espíritas. E o espiritismo, como sabemos, no nosso mundo, hoje se propagou de uma forma tremenda. E a base do espiritismo está exatamente no primeiro engano de Satanás, quando ele disse ao homem: certamente não morrerás. Portanto, Satanás sabe muito bem explorar o inconformismo do homem para com a morte, porque nenhum homem se conforma com a morte. E há uma razão para haver este inconformismo. É que nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente com Deus. Por isso o homem não se conforma com a morte. E agora vejam como é que Satanás ele vai manipular isto. Ele vai usar esta ideia, este conceito da imortalidade da alma para trazer algum conforto, entre aspas, ao homem. Ele não morreu, ele está no céu, podemos fazer alguns sacrifícios ou algumas práticas religiosas para que essa pessoa realmente possa estar no céu e viver eternamente no céu. Isto é pura mentira. Não é isto que a Bíblia diz. Absolutamente não é isto que a Bíblia diz. Em relação ao sábado, e voltando a este segundo grande engano de Satanás, no livro de Gênesis 1, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz caos. E então Deus começou a criar todas as coisas existentes neste mundo, a natureza, os animais, o ar que respiramos, as águas, os peixes, etc. Tudo foi criado por Deus. E tudo foi criado por Deus de uma forma perfeita. E o relato diz-nos que Deus criou o mundo em 6 dias. Estes 6 dias não representam milhares de anos, como alguém diz que são simbólicos ali no livro de Gênesis. Não. E por uma razão nós dizemos que não são dias simbólicos, mas são dias literais. Porque o que está escrito é: foi tarde e manhã o dia primeiro, foi tarde e manhã o dia segundo. Quer dizer, depois de cada ato da criação de Deus, termina sempre tarde e manhã o dia primeiro, tarde e manhã o dia segundo, o dia terceiro, tarde e manhã o dia quarto, e por aí afora, até ao tarde e manhã o dia sexto. Portanto, tarde era a parte escura do dia. Manhã, a parte clara do dia. Um dia tem 24 horas. E, portanto, Deus criou o mundo em 6 dias, diz-nos a palavra de Deus. Deus fez os animais no 6º dia,
no sexto dia, criou o homem no sexto dia, mas diz depois, no final da criação, Deus descansou. E Deus não descansou porque estava cansado, porque Deus nunca se cansa. Mas Deus descansou para nos dar o exemplo, para nos chamar a atenção para a sua obra de criação. E é aí onde surge o memorial da criação. Porque Deus também fez algo mais com este dia de sábado. Diz que Deus o guardou e o santificou. E a palavra santificar quer dizer separar para um propósito santo ou sagrado. E é aqui que vemos o sábado como um dia não comum como os outros dias, mas como um dia diferente, porque ele está separado para um dia especial, para louvor, para honra, para que se renda glória ao Criador, para que se exalte o Senhor como Criador. Portanto, o sábado tem um sentido. O sábado lembra-nos a criação. É por isso que nos 10 mandamentos, o quarto mandamento, lá aparece, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Cá está. Lembrar-nos que o sábado é o dia do nosso Deus Criador. E é desse dia que nós precisamos lembrar-nos. Porque nos outros dias estamos entregues aos nossos afazeres, aos nossos propósitos. Mas aquele dia é um dia especial. É o dia para santificação total ao Senhor. Deus sabe tudo, sempre, é o que eu costumo dizer. E às vezes, em tom de brincadeira, eu digo que Deus não precisou de andar na escola para saber para aprender como fazer isto ou como fazer aquilo. Não, Deus é. Por isso é que Ele se apresenta na Bíblia como o grande Eu Sou. Eu sou, o eterno presente. É o Deus que sabe todas as coisas. É o Deus que conhece tudo. É o Deus que sabe o fim o fim desde o princípio, sim. É esse Deus. Por isso, estas coisas não existem por acaso. Quando falamos do sábado, nós estamos a falar num dia que Deus separou casualmente. Podia ser a segunda ou a sexta. Não. Deus sabe tudo. E Deus faz tudo com um propósito. Há sempre um propósito na atitude de Deus, sempre um propósito naquilo que Deus faz, naquilo que Deus disse. Daí o sábado ser realmente este grande memorial da criação. Mas vamos virar a página. Vamos voltar ao livro de Apocalipse e, para terminar, vamos com certeza entrar numa questão que poderá parecer um tanto ou quanto mais confusa para aqueles que pela primeira vez estão a ter contacto com o livro de Apocalipse. Iríamos ao capítulo 12, porque aqui nós vamos encontrar novamente a mentira de Satanás, procurando apresentar ao homem uma trindade falsa. Nós sabemos que Deus é um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia nunca aparece a palavra trindade. O termo trindade é apenas para designar 3 pessoas. E para facilitar realmente a comparação de que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são a trindade. E então, Satanás procura realmente introduzir no conceito humano e da religião e das crenças esta falsa trindade. Isso iremos ver na lição número 10 do nosso manual. Iremos estudar a próxima semana. Mas esta trindade de Satanás é composta pelo dragão, e o dragão aqui representa Satanás, pela besta do mar e pela besta da terra. Besta aqui simbolizam poderes. Então é-nos dito que o dragão, diríamos, é uma contrafação do próprio Deus, do próprio Pai, certo? Porque ele está
claramente no controle. Segundo nos é apresentado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, capítulo 13, versículos 1 e 2. O dragão está irado, vai fazer guerra àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Repare, isto tem que ver com o sábado. Fazer guerra àqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que são fiéis aos 10 mandamentos de Deus. Podemos guardar toda a lei, mas se tropeçarmos num só, nós somos culpados todos, assim diz Tiago no capítulo 10. Por isso, aqui não há meio termo. E diz depois que houve uma besta, e aqui o Apocalipse trata de símbolos, e aí diz que esta besta recebeu o poder do dragão. E é um poder perseguidor. É um poder que vai realmente perseguir o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus. E é feita aqui a descrição depois desta besta que subiu do mar. Ela é semelhante ao leopardo. Ela tem a força do leão. E ela tem o orgulho, aliás, a força do urso e o orgulho do leão. Porque diz que ela tem 3 cabeças. Uma cabeça de leopardo, uma cabeça de leão e uma cabeça de urso. Isto representa exatamente o poder desta besta. A filosofia destruidora do leopardo, a força para subjugar do leão e o orgulho e a altivez exatamente do leão. Aliás, a força para subjugar do urso e o orgulho e a altivez do leão, sendo ele, como sabemos, o rei dos animais selvagens. Por isso, esta besta é descrita como exercendo a sua autoridade, portanto, a uma segunda besta que sobe da terra, E esta besta que sobe da terra, ela tem chifres semelhantes aos do cordeiro, mas fala como um dragão. E, portanto, é a besta que produz impropérios contra o próprio Deus, a tal altivez. Bom, isto vai ser destoncado, digamos assim, na próxima lição, eu espero que sim, em que todo este plano de Satanás, que está aqui representado através destes símbolos, porque sabemos que o livro do Apocalipse, em sua grande maioria, é escrito com símbolos, e por alguma razão assim foi, e vamos realmente chegar à conclusão da existência de um poder aqui na Terra, que vai, nos últimos dias da história deste mundo, pelo poder que Satanás lhe conferiu, fazer guerra realmente àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Meu querido amigo, nós somos chamados hoje a pertencer a este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus não anula a fé em Jesus, nem a fé em Jesus anula o guardar os mandamentos de Deus. Tudo isto deve estar em consonância, porque tudo isto converge para o mesmo ponto, a adoração verdadeira a Deus. E no final de tudo, aquilo que realmente Deus deseja é que eu e tu possamos ser verdadeiros adoradores de Deus. Filhos teus reunidos.
pois fazem parte da tua imensa família, e num sorriso feliz, repleto de afeição, nos cumprimentamos e nos abraçamos como amigos irmãos. Cristo é a videira, nós somos seus ramos, seu sangue é que nos dá poder. O amor de Jesus